Bom dia, turma! Como é que vocês estão hoje? Eu vi que vocês responderam o questionário do desafio fonético, né? E aí, descobriram os poderes, os superpoderes na pronúncia do português? Pois é, ó, eu gostei muito que vocês responderam o questionário e eu pude ver onde que vocês estão se fazendo entender e quando vocês não entendem nem se fazem entender. E aí eu preparei uma aula bem dinâmica para a gente poder praticar os sons do português de uma forma bem divertida, certo? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é entender como funcionam os sons das letras e das palavras no português do Brasil. Para que vocês saibam, né, como é que é soletrar o nome de vocês. E quando vocês precisarem fazer algum documento, a pessoa vai perguntar o nome e às vezes acaba escrevendo o nome de vocês de forma incorreta. Então, nós vamos aprender a soletrar o nome em quatro etapas simples, que são treinar os sons do português, lembrar como são pronunciadas as vogais e as consoantes, praticar com trava-línguas, melhorar a nossa fala e a nossa compreensão. Para isso não acontecer, o que que vocês precisam lembrar? Letrar o nome de vocês. E por quê que nós vamos ver isso? Para não acontecer das pessoas não entenderem como se escreve o nome de vocês, e ela não entende direito e acaba escrevendo o nome errado. E a consequência é uma carteira de identidade com o nome escrito de forma errada, é um registro nacional de estrangeiros escrito com o nome errado. Então, hoje vamos ver se vocês sabem soletrar certinho para não ter um documento com o nome de vocês errado, tá? Então, o português do Brasil, ele é uma língua fortemente silábica. Isso significa que a gente tem tendência de apoiar cada consoante com uma vogal. Aí mantém as sílabas bem marcadas, né? Mas isso aparece sempre um som de vogal, mesmo onde não tem vogal escrita, que é o famoso I de apoio. Então, a gente vai aprender em quatro tempos como vamos treinar os sons do português, lembrar como são pronunciadas as vogais e as consoantes, praticar com trava-línguas e melhorar a nossa fala e a nossa compreensão. Geralmente, quando o nome é diferente dos nomes que são usados no Brasil, a pessoa pergunta, né? Qual é o seu nome, por favor? Aí, o que que acontece? Aí vocês falam rápido, Abubakar Kamaledin Shaban. Aí a pessoa pergunta, o quê? Aí você repete até mais devagar. Abubakar Kalameddin Shaban. Aí a pessoa pergunta, hein? Pode soletrar, por favor? Então, a gente precisa, né, aprender a soletrar. Isso significa que a gente tem que entender como são faladas as vogais para a gente poder praticar com o nome de vocês, mas assim, vai depender do tempo da aula, tá? Porque também eu preparei uma forma de vocês praticarem e eu vou mostrar no final da aula. Se não der tempo aqui, a gente tem como praticar. O idioma português, como eu estava falando, cada sílaba ela é falada com uma vogal. Por exemplo, eu trouxe nomes próprios brasileiros primeiro. Marcela Barbosa, Pedro Paulo, Edmundo da Silva, Felipe. Tá vendo que aqui, ó, em Edmundo, nem tem esse i, a gente colocou? Que a gente fala com todas as sílabas, a gente coloca uma vogal. Mas vamos ver como é que isso acontece. Vocês conhecem esse senhor? Ah, pois é, isso mesmo. É o Einstein, é o famoso físico alemão da teoria da relatividade. Ele explica a noção do tempo e da gravidade que a gente tem hoje. Foi ele que é, disse como é que é realmente essa relação. Mas por que que o Einstein está aqui? Por conta das vogais, é por conta dessa língua que ele bota para fora. Aí eu peguei essa foto para a gente poder ver como é
que a gente pronuncia as vogais. Se eu fosse ler o nome do Einstein com o português, não ia ficar Einstein, porque nem tem A aqui, nem tem essas letras que eu estou falando. Eu só sei falar o nome dele porque eu já ouvi, porque eu conheço, mas eu sei que são as vogais e o som do nome dele é diferente. Mas então, quando a gente fala a letra A, podem pronunciar A, ela é falada bem aqui, ó, na pontinha da nossa língua. Quando a gente fala O, E, O, a língua da gente aumenta um pouquinho, a gente fala no meio da língua. São as vogais médias. E A é a vogal baixa. Mas quando a gente fala I, U, a língua sobe, a gente fala lá no alto. Então, isso é importante, por quê? Porque essas vogais, elas podem ser abertas, podem ser fechadas, podem ser baixas e podem ser altas. Isso vai fazer com que a nossa fala, quando a gente fala uma vogal que é mais tônica, uma sílaba que é mais tônica de qualquer palavra, essa sílaba tônica vai puxar a sílaba posterior para ser uma átona um pouco mais fraca. Aí a gente usa essas vogais mais altas, que são as mais fraquinhas. Então vamos ver isso. É importante a gente saber o que acontece. Quase sempre que a gente fala uma palavra com E no final, ela é escrita com E, como, por exemplo, elefante, a gente fala elefante. Quando é menino, a gente fala menino, não é? Mas Aí a a gente pessoa, fala de um jeito e escreve de outro. Pois é, a gente fala de um jeito e escreve de outro, justamente por conta desse posicionamento dessas vogais aqui. Como elas são vogais mais como a sílaba forte aqui, ó, elefante. Aí ela, ó, puxou, essa daqui é mais forte, essa daqui já vai ficando mais fraca, que é a sílaba átona. Menino, aí aqui, ó, fica, levanta o ó, fica mais alto, porque essa é a sílaba mais forte. Então, e aberta e fechada vai ser assim, ó. Se tiver um acento em cima, como avó e avô, a gente vai saber que essa é feminina e essa é masculina. Mas, se não tiver nenhum acento, como é o caso de ele e de ela, o que vai acontecer? Quando a gente juntar o ele com um verbo, ou o ela com um verbo estar, essa determinação aqui, ó, de masculino e feminino, a gente sabe que ele é masculino porque termina em L, em E. E ela é feminino porque termina em A. Mas quando a gente junta no verbo estar, olha o que acontece aqui. Ele estava, ela estava. Lembra que sumiu aqui, ó, o E e o A. Então, onde é que a gente vai saber que esse aqui é o feminino e esse aqui é o masculino? Justamente na vogal fechada e na vogal aberta, e nessa daqui, ó, o que aconteceu com ela? Ela é a sílaba mais fraca, a sílaba átona, e essa aqui é a tônica, então ela vai aumentar na língua da gente, vai ficar ele estava, subiu para o i, ele estava, certo? Então, depois, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão tirar no exercício que eu vou passar para vocês, e vocês vão poder mandar para mim pelo WhatsApp mesmo, ou pelo aplicativo aqui da turma que a gente está usando, certo? Então, agora vocês já sabem, né? Que a maioria das palavras que a gente fala com i no final, ela se escreve com e. E as que a gente fala com u são escritas com o. Nossa, que confusão, professora. Mas isso tem uma explicação, né? Que é essa que eu falei aí na língua que a gente fala as vogais em partes diferentes da nossa língua. E como é que eu vou saber se tem acento ou não tem acento? Bom, se não tiver acento, você não vai saber, a não ser que você conheça a palavra. E como que a gente faz para conhecer? Lendo, escrevendo, praticando. Por quê, hein, turma? Porque língua é uso. Se você usar, você aprende. Se você deixar para lá, né, vai demorar um pouquinho mais. Bom, é importante entender essas vogais na nossa língua exatamente por conta disso.
Mas também acontece uma outra coisa com essas vogais, elas podem ser nasalizadas, além de abertas, fechadas, altas, baixas e médias, elas podem ficar nasais. Mas vamos repetir aqui, esses nomes aqui para vocês e reverem e marcarem bem as vogais. Vamos repetir. A, E, E, I, O, U, e ão. Todas essas vogais aqui, elas podem ser nasalizadas, tá? É só colocar um M ou um acento, um tio, que ela vai ser nasalizada. Mas aqui tem os nomes brasileiros que eu trouxe para vocês também, ó. Anitta, Roberto Carlos, Carmen Miranda. Pode ver que eu falo todas as sílabas com uma vogal. Rodrigo Santoro. Mas tem um segredinho aqui. Quando a palavra vem com L no final, a gente lê com som de U. Olha que interessante. Miguel, Samuel, Isabel, Gabriel. E tem uma que vocês conhecem muito, que é Brasil, que também é com L e a gente lê com U no final. Agora vamos conhecer as consoantes. E fiquem tranquilos que o que vocês não entenderem ou que ficar muito rápido, a gente vai melhorar, e depois eu vou ouvir vocês falando. Ah, então vamos lá, vamos praticar as consoantes. B de banana, de Bernardo, todas essas que estão aqui em vermelho são nomes próprios de pessoas brasileiros, tá? D de dedo, dado, dúvida. Ah, não lemos essa, ó. C de cá, de casa, de comadre. E quando vem com E e com I, aí fica com som de S, ó. Cebola, cidade, Célio. Aqui já é som de K. Carmélia. D de dedo, de dado, dúvida. Quando vem com E ou com I, fica até um pouquinho mais chiado. Demais, dicionário. Daniel, Domênico. F de faca, feliz, ficar, fofoca, fusca. F não tem problema, né? É tudo igual. Fátima, Fernando. H, o H a gente não fala. Hospital, Humberto, homem, Homero. Seguido de N ou de L, o H, aí ele ganha um sonzinho diferente, ó. Ninho, trabalho, é um dígrafo. Mais para frente a gente vai ver isso também. J, jarra, giló, jiboia, Jamil, Gilvânia. K, a gente não tem palavras com K em português. As palavras ou são importadas ou são nomes próprios. Por exemplo, ketchup, Cássia, Kátia. L de lápis, lindo, a língua fica lá no céu da boca. No fim das palavras, se tiver U, é Brasil, canil, mas quando a gente tem elas no começo, ó, ela vai lá para o céu da boca. Leni, Leila, M é fechado, sempre no começo da palavra, ó. Massa, Márcia. E no final do som, também, ele nasaliza, ó. Também, bom, no começo é fechado, ó. Marcelo, Manoel. O N também, ó. Nada, navio, ele fica bem aqui entre os dentes, a língua. E para analisar essa vogal, também a gente pode colocar um N depois da vogal, ó. Quintal, Neide, Neymar. P de pele, pato, pedra, país, Pedro, Paulo. O quê? Que sempre vem com U, gente, ó. Queijo, quiabo, e o som é de caca. E seguido da letra U, ó, um nome próprio, Quênia. O R sempre tem som forte quando ele vem no começo da palavra, ou vem dobrado como um dígrafo. Rio, rua, rato, carro. Tá vendo que ele sai bem lá no alto da garganta? Agora, o R ele também pode ser soado de maneira diferente, aqui sim, ó. Como em caro, garoto. Mas também pode vir depois da vogal, porta, perto, falar, ler. Mas também tem uma diferença. Às vezes tem pessoas
que falam, dependendo da região do Brasil, falam porta, perto, mas tudo a mesma coisa, tá? Só varia essa entonação, mas não tem problema, são iguais. Renato, Renata. E também temos os R's consonantais, como TR, trabalho, BR, braço. Mas estão pensando que é assim tudo fácil? Olha aqui, ó. Quantos sons temos com a letra S? O som da letra S, gente, ele é representado por 7 letras. Por isso eu quis trazer aqui para vocês, bem separadinho. Então, letras que têm som de S. Letra S, né? Sorvete, suco, Samuel, Sandra. Letra C, endereço, coração, Conceição, Lourenço. Letra X, sexta-feira, expectativa. Letra C, sempre no início da palavra, seguida de E ou de I. Silene, Cibele. Letra Z, quando ela vem entre vogais, a letra S fica com som de Z. Desejo, paisagem, Eliseu, Rosana, Teresa. E quando vem com dois S's, ela fica com som de S de novo. Ó, Massa, assinar, Suassuna, Vanessa. De acordo com a região, ela pode ficar mais chiada também, ó, ou mais seca. Por exemplo, o número 2, ou 2, 3, ou 3. Mas também não é só o S que é assim, que tem vários sons, não. A letra X, ela tem 4 tipos de sons. Som de X, Ximenes, Xande. Som de Psi, KS, Alexia, Maximiliano. Som de S, Máximo, Próximo, Texto. Som de Z, exército, exatamente, mas ainda tem outro segredinho. Às vezes, a letra X nem é pronunciada. Exceto, exceção, excelente. Então, vamos praticar um pouco. Na palavra casa, a letra S tem som de Z, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, casa. Na palavra exceção, a letra X não é pronunciada? Peraí, deixa eu ver. Exceção. Não é pronunciada, verdadeiro. No nome Alberto, a letra L tem som de U? Alberto tem som de U, verdadeiro. No nome Humberto, a letra H é pronunciada? Humberto, não, H não é pronunciada, é falsa. E na palavra sexta-feira, a letra X tem som de S? Sexta-feira tem som de S, é verdadeira. Na palavra maçã, a letra C cedilha tem som de S? Maçã tem som de S, verdadeira. Agora vamos ver os trava-línguas, para a gente se divertir um pouco, tá? Para treinar a nossa pronúncia. Eu vou. Todo mundo sabe o que é um trava-língua? São palavras mais difíceis de pronunciar rapidamente e elas funcionam como um jogo para a gente se divertir e melhorar a clareza da nossa fala. E eu trouxe aqui alguns que são fáceis e tal, mas na próxima aula também eu quero ver se vocês trazem alguns trava-línguas da língua de vocês, para ver se eu também acerto, né? Vamos ver. Eu vou ler devagar e depois vou ler mais rápido, e vocês vão poder repetir. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Agora eu vou ler rápido. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Agora vocês. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Ih, vai ser uma confusão, né? Vamos ler essa aqui que é mais fácil. Ó. O rato roeu a roupa da rainha de Roma. Ô, professor, isso é mais fácil para quem? É mais fácil, sim, um pouquinho. Vamos praticar. O rato roeu a roupa da rainha de Roma. Viu como vocês acertaram? Agora vamos ler juntos. O peito do pé do Pedro é preto. Ah, gente, vocês estão indo muito bem. Agora vamos ler o Einstein. Vamos soletrar aqui para vocês poderem praticar como é que soletra. Ó. Einstein. Einstein. Muito bem. Agora, se eu falar Ababucar, Abubacar, Shaban, tá vendo? Até eu me confundo.
Vou ter que soletrar direitinho, ó. A, B, U, B, A, K, A, R. Chabantes. S, H, A, B, A, N. Então, não é muito simples, mas ao mesmo tempo é quando a gente pratica. Então, o que nós vamos fazer? Vocês vão gravar o nome de vocês no celular, vão soletrar, vão escutar, depois vocês marcam os sons que precisam ser melhorados, regravam e envia para o grupo da turma. Assim todo mundo pode praticar, certo? E eu aproveito para corrigir, se tiver alguma coisa a ser consertada. Agora vamos ver aqui o que eu passei para vocês para casa.